estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do primeiro livro de Samuel, ok? Hoje leremos os capítulos 13, 14 e 15. Então vamos à leitura? Primeiro Samuel capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou, cada qual para sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição de filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul, a Gilgal, e os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e povo como a areia que está na beira do mar em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas e em matas e em rochas e em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Saul havia indicado, mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz, e ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim, e Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual.
e a outra companhia virou-se para o caminho de Bet-horon, e a outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual o seu arado e a sua relha, e o seu machado e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que, no dia da batalha, não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém havia com Saul e com Jonatas o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Miquimás. 1 Samuel capítulo 14. Ora, sucedeu que num dia Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte externa de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aias, o filho de Aitube, o irmão de Icabô, o filho de Finéias e o filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, que vestia um éfode. E o povo não sabia que Jonatas havia partido. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda de um lado e uma rocha pontiaguda do outro lado. E o nome de uma era Bozez e o nome da outra era Sené. A testeira de uma estava situada na direção ao norte, defronte a Micmas, e a outra em direção ao sul, defronte a Gibeá. E Jonatas disse ao jovem que carregava sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição destes incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós. Pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no teu coração. Volve-te, eis que estou contigo de acordo com o teu coração. Então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem: Espera até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi até nós e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. E Jonatas subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro. E eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram foi cerca de 20 homens.
dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de bois poderia arar. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo todo. E a guarnição e os espoliadores, eles também tremiam, e a terra tremeu. Assim foi um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul em Gibeá de Benjamim observavam. E eis que a multidão se dissolveu e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Contai agora e vede quem deserdou de nós. E, quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aias: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram, e eles vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento desde os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim ninguém do povo provou qualquer alimento, e todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e a enfiou em um favo de mel e levou sua mão à boca. E os seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Quanto mais se o povo, quiçá, tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia desde Micmas até Aijalon. E o povo estava muito debilitado. E o povo voou sobre o despojo e tomou as ovelhas e bois e novilhos e os mataram no chão, e o povo os comeu com o sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor ao comer com o sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse:
Dispersai-vos no meio do povo e dizei a eles: trazei-me aqui cada homem o seu boi e cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. E Saul edificou um altar para o Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. E Saul disse: desçamos atrás dos filisteus à noite e os espoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. Eles disseram: faze tu o que te parecer bem. Então disse o sacerdote: acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu conselho a Deus: devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. E Saul disse: achegai-vos aqui perto, todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. Pois como vive o Senhor, que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém não houve um homem sequer do meio de todo o povo que lhe respondesse. Então ele disse a todo o Israel: estejais vós em um lado, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho, e Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: tudo o que fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer. E Saul respondeu: Deus assim o faça e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: morrerás, Jonatas, o que trouxe esta grande salvação em Israel? Deus nos livre. Como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus neste dia. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. Assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. E ele reuniu um exército, e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquizua. E os nomes das suas duas filhas eram estes: o nome da primogênita, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, a filha de Aimaas, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. 1 Samuel capítulo 15.
Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em esperar por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: Ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e os cordeiros e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio ao Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: Fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Prossegue. E Samuel disse: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: Sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal.
E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros? Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: eu pequei, contudo honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do seu povo e diante de Israel, volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul subiu para sua casa para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada por esta palavra que nos traz tanto entendimento, tanta sabedoria, tanto conhecimento, Pai, tantos ensinamentos, lições, né, Pai, das quais nós não podemos afastar nunca da nossa memória, né, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor levanta pessoas para serem reis, né, pessoas que não eram nada, às vezes eram menores, os menores da tribo, né, e o Senhor os faz grandes entre uma nação inteira. E mais importante ainda, sobre a nação que o Senhor escolheu para o seu povo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos nos achegar ao Senhor sabendo que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor capacita de uma forma tremenda aquelas pessoas que vão cumprir um propósito específico. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor olha as nossas fraquezas e o Senhor nos fortalece, né? Nos fortalece em Ti, Pai, na Tua palavra, nos alicerça. Muito obrigada, Deus. Gratidão por tanta benevolência para conosco, por tanta misericórdia. O Senhor realmente é um Deus bondoso, é Deus de poder, Deus de graça. E, Senhor, as lições, né, que a gente aprende na Sua palavra,
que nós devemos esperar, né? O profeta disse, espere 7 dias, né? Muitas vezes nós atropelamos os prazos, porque nós não vemos o profeta chegando, né? A profecia aparecendo aos nossos olhos. Mas que nós, Pai, em nome de Jesus, não caiamos nas armadilhas da ansiedade, da descrença nas tuas promessas, Senhor, que nós nos mantenhamos firmes, aguardando em Ti aquilo que o Senhor nos prometeu, que aquilo seja cumprido, ainda que passe do prazo que a gente ache, né? Ainda que esse prazo que nem sempre é do Senhor, às vezes é nosso, que este prazo a gente aguarde, né? Como uma vez o Senhor já me falou, eu já disse para você esperar, não é para você, não pergunta quando, eu já disse que é para você esperar, enfim, é para nós esperarmos, né? Que nós não caiamos neste espírito de Saul que não quis esperar, E Samuel lamenta quando Saul faz isso, porque ele lamenta porque o Messias poderia ter vindo desse estabelecimento do reinado dele sobre Israel para todo o sempre, né? E Samuel ele lamenta isso. Ele diz: olha, agora o Senhor teria te estabelecido sobre todo Israel para todo o sempre. Então, de fato, é uma sentença pesada por causa de não aguardar no Senhor, não esperar o prazo. Que nós tenhamos isso, Pai, que se o Senhor deu um prazo ou não, que não há prazo, a ordem é espere, então que nós esperemos, Pai. E que nós não façamos juramentos, né? Juramentos ao Senhor, dos quais a gente pode vir a se arrepender, né? O Senhor nos ajude, nos livre dessas armadilhas, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa voz seja assim, sim, não, não, e somente aquilo que for necessário, né? Por favor, Pai, eu peço ao Senhor que, por gentileza, o Senhor nos ajude pelas tuas misericórdias, né? E que nós também sigamos aquilo que o Senhor fala para nós com rigor, à risca, né? À risca, porque Saul tinha uma missão a cumprir, né? E ele não cumpriu com toda a missão que o Senhor deu. O Senhor nos ajuda a cumprir todo o propósito, cumprir tudo aquilo até em detalhes, como o Senhor fez com o tabernáculo, com a arca. O Senhor deu os detalhes e Moisés foi fazendo. Então, que nós também, Pai, recebamos do Senhor toda a orientação necessária para fazer tudo conforme a sua vontade. Como diz a oração que o Senhor ensinou, né? Seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. Toda ela, detalhe por detalhe. E, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai. Tudo é teu, Senhor. Todo o reino é teu. Teu é o reino, teu é o poder para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor está nos orientando, nos guardando. Muito obrigada por cada pessoa que representa uma família, que tem uma necessidade, Pai. Revela o teu amor a cada um, Senhor. Revela que o Senhor é o Pai nosso, o Senhor é Pai, que nós podemos nos achegar ao Senhor com todas as necessidades, sejam elas de que tipo, de que espécie for, em nome de Jesus. Muito obrigada, gratidão. E amém, Pai. Muito obrigada, Pai. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida, viu? E nós nos vemos no próximo vídeo, tá? Fiquem na paz.